O que há de verdade na história de que o São Paulo pode ter ajuda de investidores? Vídeo de hoje do canal do Nicolás traz a resposta do presidente do São Paulo, Júlio Casares, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicolás, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo para responder se o tricolor pode ter o aporte milionário a partir de ajuda de investidores capitaneados por Diego Fernandes. Você não está associando o nome à pessoa, esse é um empresário que ajudou a colocar Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Nesse domingo, o Gabriel Sá, que é setorista do São Paulo, contou que o Diego Fernandes, torcedor do São Paulo, está no mercado em busca de investidores nacionais e internacionais. A ideia é fazer um pool para que esses caras coloquem dinheiro no São Paulo e assumam o comando do tricolor. O Diego é São Paulino e fundador da O8 Partners. Importante registrar que essa notícia mexeu com torcedores do São Paulo. O tricolor passa por enormes dificuldades financeiras e a perspectiva de entrada de dinheiro mexeu com todo mundo. Mas conversei com o presidente Júlio Casares, que descartou por completo qualquer possibilidade de parceria ou de investimento a partir do Diego Fernandes. O presidente do São Paulo chegou a dizer, abre aspas, história sem pé nem cabeça, pode descartar por completo. Pois bem, então descartemos o assunto e lembremos que o São Paulo hoje tem conversas avançadas para a construção de um fundo em Cotia, que pretende captar pelo menos 350 milhões de reais. O projeto já foi aprovado pelo Conselho de Administração do São Paulo e nos próximos dias será votado no Conselho Deliberativo. Júlio Casares tem se incumbido de apresentar o projeto para todos os membros do Conselho antes de ele ser votado. Só para arrematar, também surgiu recentemente a história de que uma empresa anônima estaria disposta a colocar R$1 bilhão no São Paulo para quitação das dívidas. São Paulo avaliou os prós e contras e entendeu a oferta como extremamente arriscada, até porque as garantias oferecidas por essa empresa eram de papéis podres do Banco do Brasil. Outra história completamente descartada, foco total na consolidação desse fundo, que pretende fazer de Cotia um dos maiores captadores de jogadores da base no futebol mundial. Nicola, notícias dos direitos de transmissão dos times da Liga. Vamos lá, Matheus, deixa eu falar sobre a Libra, que é a treta do momento, né? No ano passado, 9 times que integram a Série A assinaram um contrato com a Libra que prevê uma divisão mais igual da grana. O bolo, até a temporada passada, era muito diferente a favor do Flamengo e do Corinthians. Esses times tinham, especialmente por conta do pay-per-view, muito mais dinheiro do que os outros. Até porque Corinthians e Flamengo tinham um mínimo garantido no pay-per-view. A Libra e a LFU vieram para diminuir essa distância. Só que o contrato que foi assinado no ano passado pelo Flamengo foi assinado pelo Rodolfo Landim. E o novo presidente do Fla é o BAP. E desde o princípio o BAP deixou bem claro o seu descontentamento para com essa assinatura. Segundo o BAP, o Flamengo perde cerca de 100 milhões de reais por ano. E desde o início da temporada o BAP tem tentado mudar as condições do negócio. E os outros clubes dizem, não tem a menor condição, você é presidente de um clube que tinha um antecessor e esse cara assinou o contrato. Não dá para rasgar o contrato. Pois bem, nesta semana o Flamengo foi à Justiça e conseguiu bloquear o pagamento da remessa da Libra, que seria feito aos 9 times que integram a Série A, referentes ao mês de setembro. Tá? Isso significa que os times da Libra não receberam a parcela do mês de setembro dos direitos de transmissão. E isso causou revolta no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, no Atlético Mineiro, no Grêmio, no Red Bull Bragantino. Vou até pegar os valores que os clubes que eu citei perderam, não perderam, né, mas deixaram de receber, e não se sabe ao certo quando é que eles vão receber. Eram 77 milhões de reais, são 77 milhões de reais bloqueados, tá? E se esse bloqueio se mantiver até dezembro, serão 230 milhões de reais que deixam de entrar nos cofres dos clubes. Essa grana uma hora vai cair. O problema é que o Galo, o São Paulo, o Santos, o Red Bull Bragantino, o Grêmio, esses times precisam da grana. Eles estavam contando com dinheiro. O Flamengo era o dono da maior cota, 17 milhões, ou do maior valor para ser pago em setembro, 17 milhões e 400 mil. O São Paulo, 13 milhões e 400 mil. Palmeiras, 12 milhões e 300. O Santos, 9 milhões e 400 mil.
O Galo 7 milhões e 700, o Bahia 7 milhões e 200, o Red Bull Bragantino 5 milhões de reais, o Vitória 4 milhões e 600, o Grêmio não tinha direito à cota nessa janela de setembro, tá bom? Boa noite, Nicola. Quem vai sair do São Paulo? Nessa segunda-feira vai haver protesto. Antes do jogo, protesto convocado pela Independente, a partida entre São Paulo e Ceará começa às 8 da noite lá no Morumbi, né? E a principal organizada do São Paulo convocou um protesto contra o presidente Júlio Casares, contra o Carlos Belmonte, contra o Chapecó, contra o médico do São Paulo, contra o preparador físico, enfim, muitos alvos, né? E nesse protesto, eles vão deixar bem claro que são a favor de demissões de conselheiros que lideram o departamento de futebol. Conselheiro que lidera o departamento de futebol é o Carlos Belmonte. E essa pressão que é externa também é interna, tá? Não sei até que ponto e até quando o Júlio Casares vai sustentar a permanência do Belmonte. Então, para responder a tua pergunta, se hoje tivesse alguém para cair, esse alguém certamente seria Carlos Belmonte, beleza? Renato Rosa, boa noite, Nicola. Você acha que o São Paulo consegue uma vaga direta na Libertadores? Júlio Casares fez tudo errado, vendeu os garotos da base para ficar com os velhos, aí não dá. Pois é, para piorar, os velhos que ficaram, todos com condições físicas bastante debilitadas, né? Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo, Caleri, esses caras juntos custam 6 milhões de reais. E no momento decisivo, nenhum deles ficou à disposição. Só para completar, se o São Paulo consegue vaga direta, eu acho que com o G6 sim, é possível até que esse G6 seja aumentado, passe a virar um G7, talvez até um G8, eu acho que o São Paulo estará na Libertadores da América do ano que vem, tá? Deixa eu pegar mais participações por aqui, embora o resultado tenha sido catastrófico na Libertadores da América, ele ser eliminado pela fraquíssima LDU foi um enorme tiro no pé. Tomás Silva, Nicola, aquele jogador sub-17 do São Paulo, que você disse não ter contrato profissional um tempo atrás, o Nicolas Cauã, se for ele, é muito bom jogador. Alguma novidade sobre isso? Tomás Silva, vamos lá. Eu citei 2 jogadores que tinham contratos de base ainda no São Paulo, né? Contratos de amadores, ou seja, eles não tiveram os contratos renovados. O primeiro deles, pegando aqui a anotação direitinho, peraí, ó. Um é o zagueiro Thiago Moura, tá? Ano 2008. O outro, Nicolas Cauã. Cara, esse Nicolas Cauã, ele tem gols espetaculares. Eu confesso que eu não vi ele jogando, mas os gols que eu vi, que foram os gols na temporada, todos golaços. Cada um de um jeito. Teve um contra o Botafogo que ele sai driblando o time inteiro, o adversário. Teve outro que ele bateu de bate-pronto, enfim. Não entendi por que o São Paulo não renovou o contrato desse atleta, tendo renovado de outros com menos potencial. O Alexandro Martins. Boa noite, Nicola. Que história é essa de investidor no São Paulo? Mais uma cortina de fumaça do blogueirinho. Alessandro, a publicação foi do Gabriel Sá, tá? Ele usou as redes sociais dele para falar o seguinte, ó. Diego Fernandes, empresário responsável por articular a vinda de Carlo Ancelotti à seleção brasileira, estuda reunir investidores para assumir o São Paulo. São Paulino e fundador da 08 Partners, Diego já conversa com empresários do mercado financeiro no Brasil e no exterior sobre o tema. Estou mandando essa mensagem para o próprio Júlio Casares, tá? Para que a gente possa tentar avançar alguma coisa nesse sentido. Quer ver, ó? Espera aí. Tudo em ordem? Essa informação é quente. Vamos ver o que a gente consegue apurar por aqui, tá bom? Então, já dando crédito, foi dessa maneira que surgiu ao longo do domingo a história de um investidor. A próxima mensagem do Alexandre Rodrigues. Protesto fajuto, porque no jogo antes da LDU, o Baby estava no churrasco com o Casares. Há muita gente que diz que hoje a Independente está muito perto do Casares, tá? E distante do Carlos Belmonte. Mas na própria convocação do protesto, há críticas ao Júlio, dizendo que ou se mexe ou renuncia, enfim. Mas está registrada a mensagem do Alexandre, que tem algum fundo de verdade sim, tá? Tomar um pouco de água.
Senão a garganta vai pro saco, né? Boa noite, Nicola. Alguma notícia do São Paulo depois daquele vexame? Cara, o São Paulo vai precisar concentrar todas as forças na classificação para Libertadores e a Brasileiro. Isso impacta em muito dinheiro para a próxima temporada, tá? Imagino que vai haver uma força-tarefa para que o São Paulo consiga pelo menos a classificação. Família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo. Últimas atualizações do Tricolor Paulista, o maior clube brasileiro. Claro que está falando do São Paulo. Então, rapaziada, peço humildemente para que você possa deixar o seu like, inscrever no canal, ativar também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as informações do Tricolor Paulista. Combinado? A gente vai ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo para mais torcedores do Tricolor ficarem antenados nas últimas do São Paulo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!